O que é muito comum é uma coisa chamada de bronquiolite. Pode assustar muitos pais, em alguns casos há razões para isso, mas outras é mais normal. Sim, a bronquiolite é uma infecção vírica, é um tipo de virose, aquele nome que os pais não gostam, é um tipo de infecção vírica que atinge os bronquíolos, que são a parte terminal dos nossos brônquios, da nossa árvore respiratória. São estruturas muito fininhas e que, portanto, quando temos a inflamação dessas estruturas, elas ficam um bocadinho mais inchadas e têm dificuldade em passar o ar. E ao ter dificuldade em passar o ar, as crianças vão se manifestar da forma típica das bronquiolites, que é aquela chiadeira, a tosse, alguma dificuldade, não é? Exatamente, alguma dificuldade a respirar, às vezes com interferência também na alimentação, porque o esforço respiratório, com os atinge bebés pequenos, também vai dificultar a alimentação. Portanto, estas são as manifestações típicas da bronquiolite, que, volto a dizer, é uma infecção vírica destas pequenas estruturas do nosso aparelho respiratório. Como qualquer infecção vírica, nós não temos tratamento específico. Não é para tratar com antibióticos, Sim. nem com mais nada. Não Porque as pessoas querem, sendo vírico, os antibióticos não fazem nada. Os antibióticos matam bactérias, não atuam em vírus. Portanto, dar um antibiótico e não dar nada numa infecção vírica é exatamente o mesmo. Portanto, não vamos não dar nada para não aumentar as resistências. Portanto, o tratamento é de suporte. Ou seja, se a criança tiver um atingimento maior em que tem uma diminuição do oxigénio, isto tem que ser medido. Temos alguns sinais, ficar um bocadinho roxo à volta dos lábios, mas se tiver esses sinais... Tudo sinais que põem os pais em estado de Exatamente. alerta. Ou uma dificuldade respiratória maior, faz sentido serem observados. Se tiver o oxigénio baixo, deve estar oxigénio, como é lógico, esse é um dos critérios até de internamento. Se tiver uma interferência muito grande com a alimentação, pode precisar de internamento precisamente para ajudar a dar aquilo que ele não consegue ingerir, às vezes com soro, por exemplo. E estes são os dois grandes grupos de situações em que nós precisamos de intervir. Há outros critérios de internamento, nomeadamente uma dificuldade respiratória muito grande, porque eles podem se cansar, mas estes são os dois grandes grupos onde nós temos que intervir. Classicamente, as bronquiolites são associadas a medicamentos que são as nebulizações ou aquelas bombinhas com as câmaras expansoras, que agora até se usa muito mais as câmaras do que as nebulizações. Na verdade, estes medicamentos não estão recomendados por rotina, apesar de se fazerem quase sempre. Porquê? Porque a sua eficácia é reduzida e, portanto, a probabilidade de ajudar em alguma coisa é muito baixa. O que dizem as recomendações é para não dar. Mas, e há sempre um mas, aquilo que se faz geralmente na prática e que muitas vezes se faz, principalmente quando são bebés acima dos 6 meses, é testar, administrar a medicação e avaliar a criança. Se a criança responder, mantém-se a medicação. Se a criança não responder, não vale a pena continuar a fazer porque é chover no molhado. Portanto, não está recomendado, embora às vezes não estranhem se testar, principalmente se forem crianças acima dos 6 meses, que são as que têm um bocadinho mais de probabilidade de responder. Mas tem tendência, em alguns casos, a asmas e assim, pronto, mas tem tendência a diminuir com o tempo. Sim, a bronquiolite, depois da primeira bronquiolite, principalmente com um vírus específico, o que acontece é que os brônquios ficam hiperreativos. E ao estar hiperreativos com qualquer infecção vírica, eles podem reagir da mesma forma que a bronquiolite. E quando são assim repetidas, já respondem melhor à medicação, geralmente. Isto não é um marcador de asma, já se tentou perceber se seria um marcador de asma, não. As bronquiolites não evoluem para a asma, embora algumas asmas, as primeiras crises, podem ser confundidas com bronquiolites. Portanto, é o tempo que vai responder. Sim, aqui é aguardar um bocadinho e os prognósticos no fim do jogo é aquilo que nós vamos ter. M80